Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais um vídeo de alquimia astrológica e no vídeo dessa semana nós vamos falar sobre essa lua crescente que acontece no signo de Capricórnio. Eu vou detalhar muito essa lua para vocês porque ela vem de um eclipse, de uma lunação, uma lua nova eclipsada. Então é extremamente importante a gente destrinchar tudo isso. Se você quiser entender as energias desse momento para melhor aplicar aí na sua vida, fica comigo até o final desse vídeo. Se você está chegando agora no canal, deixa eu me apresentar. Meu nome é Yara Porta, sou diretora aqui do Instituto Dharma, astróloga com especialização em astrologia kármica e esotérica, taróloga e professora de yoga e meditação. Seja muito bem-vindo ao canal. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever e ative o sininho para receber as notificações. Caso você queira estudar astrologia, tarô, cursos de autodomínio, nós temos os cursos aqui no Instituto, tanto no formato presencial na nossa sede aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro, como também na telinha do Google Meet, onde você participa em tempo real, interagindo comigo e com a turma, tirando as suas dúvidas ali ao vivo, ou então na plataforma Hotmart para você estudar no seu tempo livre. Vou deixar o link aqui na descrição para você se informar melhor. Antes da gente entrar no assunto da lua crescente, é importante entender que nós estamos numa lunação eclipsada. Então, ou seja, a lua nova aconteceu no último dia 21 de setembro, um eclipse solar a 29 graus do signo de Virgem. Eu fiz um vídeo falando sobre esse eclipse na semana passada, eu vou deixar o link aqui na descrição caso você não tenha assistido, e eu citei outros aspectos que aconteceram ali e que continuam ao longo dessa semana, por isso que eu não vou voltar nesse mesmo ponto. Até o vídeo da semana passada ficou bem grande, né? Mas porque tinha muita coisa acontecendo no céu e muitas daquelas expectações vão continuar ao longo dessa semana. Então, o vídeo da semana passada ainda está atual, corre lá para você assistir. Lembrando que uma lua nova é sempre o início de um ciclo de experiências que nós precisamos vivenciar para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento, tanto a nível pessoal como a nível social e coletivo. E o curioso é que nesse ano nós tivemos duas luas novas no signo de Virgem. A primeira aconteceu no dia 23 de agosto, a 0 graus do signo de Virgem, ou seja, o primeiro grau, e a última aconteceu agora nesse último 21 de setembro, que foi o eclipse lunar também, o eclipse solar também no signo de Virgem, a 29 graus do signo de Virgem, então, ou seja, o último. Portanto, nós tivemos duas luas novas em Virgem, uma 0 graus e outra 29, o primeiro grau do signo e o último. E isso, gente, é muito simbólico, é muito interessante. Porque observa que Virgem é um signo que traz muita purificação. Nossa, nós estamos precisando purificar muita coisa, né? Porque o 0 grau, isso é curioso a gente entender, a lua nova é sempre o início de um ciclo. O 0 grau de um signo qualquer é o início, é a abertura, é a porta de entrada daquele signo. Portanto, a energia ali está muito intensa. Tá? É como se fosse uma energia bruta, uma energia forte, uma energia intensa que precisa se manifestar. Então, a primeira lunação a 0 graus de Virgem, lá na altura do dia 23 de agosto, veio trazendo isso com muita intensidade. O grau anarético, que é o último grau de um signo, 29, ele traz a maturação de todos esses processos que nós começamos a vivenciar a partir do grau zero. Então, a segunda lua nova, que acontece a 29 graus, é como se fosse a gente está abrindo um ciclo para assentar tudo aquilo que nós já havíamos visto naquela lunação anterior, agora nessa. Então, ou seja, é a prova dos 9. É a maturidade, onde a gente sai de um campo de observação, né? E começa a entrar num campo muito executivo, ou seja, agora não dá para fingir que não está vendo, você tem que aplicar. Entenda que Virgem é um signo que rege purificação, mas também rege organização, disciplina, é o signo que faz uma faxina na nossa vida. Tudo aquilo que está bagunçado, Virgem chega para resolver, para organizar, para colocar no lugar.
Então, isso significa que aquela primeira alunação que aconteceu em Virgem lá no dia 23 de agosto, trouxe para você com muita consciência, o que que você precisa purificar na sua vida. Quais são os campos, as áreas da sua vida que estão precisando de uma faxina mais profunda ali. Isso pode ser no campo do trabalho, que são os domínios ali de Virgem, sim. No campo da saúde, né, isso eu até cheguei a comentar no vídeo da semana passada. Será que você está cuidando do seu corpo físico da maneira como deve? Dando exercício, alimentação regrada, água suficiente, bom descanso, né? Tudo isso, o eixo de saúde é Virgem e Peixes, exatamente onde está acontecendo esses eclipses. Então, se a gente fica muito relapso com relação a esses cuidados, vem um eclipse aqui e realmente chacoalha tudo, né? Mas também, dependendo de onde cai essa aspectação, esse posicionamento no seu mapa, pode ser que você sinta essa necessidade de faxina na sua vida afetiva, na sua vida familiar, na sua vida social em determinados grupos. Então, enfim, vamos colocar aqui de uma forma mais ampla. E a primeira lua nova de Virgem culminou, ou seja, a sua lua cheia culminou com um eclipse lunar. Né? E o que que é o eclipse lunar? O eclipse lunar, ele apaga as nossas questões inconscientes, que é a lua que é eclipsada aqui, né, para expor a consciência. Então você enxergou de uma forma muito clara tudo aquilo que precisa ficar na sua vida e as coisas que precisam ser faxinadas, que precisam ser ou você arruma, ou você conserta, ou você elimina, né? Não é assim que você faz com as coisas na sua casa? As situações na sua vida também. E uma coisa interessante é que os eclipses, como eles sempre acontecem em cima do eixo nodal, eles vêm nos trazendo uma clareza maior com relação ao destino, né, de o que nós precisamos abandonar e para onde nós precisamos nos direcionar. Então, aquela primeira alunação em Virgem já trouxe muita clareza com relação a isso. Agora, nessa segunda lua nova que nós tivemos, vem trazendo ainda mais consciência para esses processos, porque aconteceu em cima de um eclipse solar, né? Então, questões inconscientes que você não estava enxergando vêm à tona, porque no eclipse solar é o Sol que é eclipsado, obviamente. Então, o aspecto consciência, ele sai de cena para esse aspecto mais instintivo vir à tona, você acariar o que está de errado aqui para conseguir ressignificar. Então, essa segunda lua nova de Virgem vai exigir de nós muito mais maturidade, porque tudo aquilo que você ainda não tinha visto lá nos porões da sua personalidade ou da sua vida começa a vir à tona. E você encara, você enxerga de uma forma ainda mais clara qual é o caminho. Agora, é importante colocar mãos à obra, lembrando que a gente está em cima de uma alunação no último grau de Virgem. Então, ou seja, tem que partir para uma coisa prática. Não adianta você tomar consciência de alguma coisa, de um caminho, de uma situação, se você não coloca em prática, né? E Virgem é o signo de terra, portanto, extremamente prático. É como se fosse a prova de segunda chamada. Tudo aquilo que você não fez ali na alunação anterior, é importante fazer agora. Então, ou seja, organizar seus hábitos, sua rotina. Virgem fala muito sobre rotina, sabe? Organizar a sua agenda, deixar tudo organizadinho, deixar tudo certinho, para que na próxima alunação a gente consiga abrir de uma forma mais harmônica. Agora, uma coisa que eu achei muito curioso e muito simbólico, eu sou taróloga, né, gente? Então eu trabalho muito com simbologia também. E uma coisa que eu achei muito interessante, muito significativo, é esses eclipses terem acontecido exatamente um no dia 7 de setembro e o outro no dia 21. Mas pensando melhor, eu não vou colocar isso agora aqui no meio do vídeo, não vou deixar para falar um pouquinho mais no final para o meu vídeo não cair, porque é uma observação muito, vamos colocar, impactante, mas eu vou deixar para falar um pouquinho mais para o final. A gente tem que ter um certo cuidado, né, gente, nos momentos aqui que a gente coloca, um pouquinho mais para o final eu falo, para prestigiar as pessoas que ficam comigo até o final. Eu vou falar agora da lua crescente, mas antes, deixa seu like aí para mim, é muito importante para o canal, ajuda o nosso canal a crescer, compartilhe esse vídeo para todas as pessoas que você sabe que gostam da astrologia, para entender melhor esse período e melhor se posicionar, e deixa aqui os seus comentários para você me dizer aí como é que está sendo esse período para você. Eu gosto muito de conversar com vocês aqui embaixo. Ok? Mas vamos à lua crescente, que acontece no 7º grau do signo de Capricórnio.
O quarto crescente entra agora 29 de setembro, tá. E o que que é uma lua crescente? Ora, o próprio nome já diz, é quando toda aquela energia que foi despertada na lua nova, começa um impulso de crescimento. É aquela sementinha que você plantou lá no início da lua nova e agora já começa a tomar uma forma. E precisa sim de muita força, de muita energia para crescer e virar aí uma árvore frondosa, né. Então a lua crescente traz esse impulso de crescimento, de expansão, e acontece em cima do signo de Capricórnio. Os signos de terra são Touro, Virgem e Capricórnio, portanto nós estamos numa alunação virginiana, segundo signo de terra. E uma lua crescente acontecendo em Capricórnio, terceiro signo de terra. Portanto, traz uma tônica muito forte desse elemento. E esse elemento indica o quê? Organização, disciplina, praticidade, pé no chão. O Capricórnio é um signo de estruturação, de construção e de muita responsabilidade. Então você vai perceber que nesse período, para você ver os seus assuntos crescendo e tendo sucesso e conquistando coisas, você vai ter que ter responsabilidade, aprender a se responsabilizar e se disciplinar em cima daquilo que você se comprometeu. Então, ou seja, não é um período onde você vai ver as coisas, crescendo muito rápido, né, ou você atingindo seus objetivos muito rápido, porque tudo que vem na linha de Capricórnio é lento, é demorado, e quanto mais demora, mais estável fica. Muitas vezes as coisas entram na sua vida de uma forma muito rápida, mas também não fica muito tempo. Agora, dentro da energia de Capricórnio, pode ser difícil você conquistar, mas uma vez conquistado, aquilo dali é sólido, é estruturado, você não perde, né. Então, muitas vezes vale a pena a gente trabalhar alguns valores, como persistência, disciplina, paciência, para se conseguir esse objetivo, tá. E você vai perceber também que vai ser necessário você limitar algumas coisas na sua vida para você conquistar o objetivo que você quer. O Capricórnio fala sobre limitação. Então, é esse colocar limites de tudo aquilo que é supérfluo, de tudo aquilo que não está agregando no objetivo que você quer, é essencial. E lidar com as coisas de uma forma muito prática. Não adianta você ter visto tudo que tinha que fazer ali nos eclipses e agora não colocar isso em ação. Então, ou seja, é importante você observar o seu campo de personalidade e se disciplinar. Todas as vezes que você perceber que está voltando no antigo padrão, é importante, através da força da sua vontade, pegar as rédeas da sua personalidade e falar: aqui não mais, é pra cá. Né? E aí sim você começar um adestramento da sua personalidade, criando um novo futuro lá na frente para você. Essa lua crescente faz um aspecto muito harmônico com o Marte, lembrando que o Marte, ele está numa situação muito tensa ali com o Plutão, eu já falei num vídeo da semana passada, se você não assistiu, corre lá, que eu não vou repetir aqui, corre lá, é bom que você assiste o vídeo inteiro, mas, essa aspectação agora do Marte com a lua crescente é como se fosse um alívio, né, é um sexto, um aspecto muito harmônico e o Marte está em Escorpião, então, ou seja, todo esse impulso de crescimento pode ser facilitado por esse sexto com Marte. Marte é um planeta que fala de iniciativa, de abertura de caminhos. Agora, ele está em Escorpião, que é um signo extremamente intenso, determinado, focado. Escorpião, quando quer conquistar alguma coisa, ele nem olha para o lado. Ele foca aquilo dali, ele é bem compulsivo, obsessivo naquilo que ele quer, né? E uma outra característica do Escorpião é que ele é o signo da vida e da morte. Ou seja, na verdade é o signo da morte, né, da morte num sentido também figurado, de tudo aquilo que você precisa eliminar para conseguir impulsionar a sua vida. Então esse sexto com Marte pode indicar sim, a necessidade de você eliminar algumas coisas ali na sua vida, pode ser no campo da personalidade, um conceito, né, algum hábito, já que estamos numa alunação virginiana, então algum hábito, mas eliminar alguma coisa para que você consiga abrir melhor os seus caminhos aí nesse período, tá? Para algumas pessoas serão questões mais internas, que precisam ser eliminadas. Para outras pessoas, pode ser alguma coisa aí de situação na sua vida, eliminar uma situação, ou às vezes até uma pessoa, se você está numa relação, seja qual for a natureza dessa relação abusiva, muitas vezes pode ser um rompimento ali, um afastamento. Então, observa aí como que isso vai funcionar para você.
De certa forma, tanto Marte como Capricórnio falam muito sobre autonomia, de conquistar por si. Então, não fique esperando outras pessoas ajudarem. Tome as rédeas e faça por você. Agora, uma coisa que eu queria compartilhar com vocês sobre a simbologia, né? E aqui a gente respeita todas as frentes de pensamento, então podem ficar à vontade. Mas, como taróloga que sou, né, gente, a simbologia para mim é muito importante, né? Nós tivemos o primeiro eclipse que aconteceu no dia 7 de setembro. Eu fiz o vídeo sobre esse eclipse, tá aqui no canal, assiste, porque ele é muito importante, tá? E atual ainda, para você entender toda essa frequência que foi aberta. Lembrando que a frequência de um eclipse fica ativa por 6 meses. Então, foi 7 de setembro, mais 6 meses para frente, a gente ainda está dentro dessa regência, dentro dessa vibração, tá? E esse primeiro eclipse aconteceu em cima do mapa do Brasil, ali no sol do Brasil, porque o nosso país aniversaria 7 de setembro. E nós tivemos uma grande manifestação ali da oposição do governo, exatamente nesse dia, exatamente naquele horário. O segundo eclipse, que foi um eclipse solar, aconteceu ali no dia 21 de setembro, em cima da cúspide da casa 8 do Brasil, que é uma casa escorpiana, que é uma casa de grandes transformações, e nós tivemos em todo o Brasil manifestações do governo, a favor do governo. E o que que eu quero trazer, assim, como um ponto de reflexão, tá, gente? Cada um fica à vontade para pensar, analisar. Se não faz sentido para você, descarta. Se faz sentido, muito bom ter contribuído. Mas, enfim, o que que é um eclipse lunar? Que foi o que aconteceu no dia 7 de setembro. O eclipse lunar é quando a Lua é eclipsada, obviamente, e a Lua representa os aspectos do inconsciente, e o Sol, que representa a consciência, brilha com mais força. Então você toma mais consciência das coisas, da verdade, como elas realmente são. Inclusive, nós tivemos muitas revelações ali, e nós tivemos também uma manifestação muito forte contra o governo, né? Uma manifestação de direita que aconteceu exatamente em cima dessa tomada de consciência. Agora, no dia 21, nós tivemos o eclipse solar, onde aconteceu a manifestação da esquerda. O que que é o Sol? É a consciência, como eu falei, e ela é eclipsada num eclipse solar, obviamente. Então, a consciência mingua para que questões inconscientes, instintivas, venham à tona. E, gente, é lamentável. Eu moro aqui em Copacabana, eu vivo aqui em Copacabana e as manifestações acontecem todas no meu bairro. Aqui da minha janela dá para ver tudo. E foi uma coisa assim, é muito lamentável, porque houve arrastão. Há um tempo a gente não via arrastão aqui em Copacabana, muito arrastão na zona sul do Rio, nas nossas praias. Invadiram a Nossa Senhora de Copacabana, que é exatamente a rua onde eu moro. Invadiram a Nossa Senhora de Copacabana, entraram em restaurantes, roubaram comida, saíram correndo, colocaram fogo em ônibus, gente saindo, pulando das janelas de ônibus, atacando, depredando o patrimônio público. Copacabana virou um caos, virou um campo de guerra nessa manifestação. Então, gente, é uma coisa, assim, muito lamentável. É triste ver que muitas vezes eles tentam fazer uma manifestação que não enche. E aí, para encher, tem que colocar um monte de artista, fazer uma micareta aqui na praia, porque na verdade foi isso que aconteceu, uma micareta com artistas muito bem pagos para isso, e o povo vai pelo show, né. Então, dentro de um espectro, a gente percebe que o pessoal tá ali por uma filosofia mesmo, por uma filosofia de vida, lutando por algumas coisas, que não tem show, não tem artista, não tem nada. O povo vai pelo assunto que está sendo discutido. Aqui não, né, aqui vai muito mais pelo show que está acontecendo, porque eu conheço a cidade que eu moro, né, gente. Então, ou seja, tem um showzinho à praia rolando de graça, vai lá, o povo vai tomar cervejinha, tem uma rodinha de samba, o povo vai, né. Então, não necessariamente é por uma ideologia, mas sim pelo show de graça. É o pão e circo, né. Só que, foi muito triste ver isso, gente. Eu fiquei extremamente preocupada. No domingo, poxa, pleno domingo, um dia de sol maravilhoso aqui em Copacabana, é o dia que a gente tem para descansar, que eu queria pegar minha bicicleta, dar uma caminhada, sabe, dar uma pedalada. A gente ficou prisioneiro, nós moradores de Copacabana, nós ficamos prisioneiros dentro de casa, porque não tinha como sair na rua com aquele arrastão todo, era impossível. Então, ou seja, você iria arriscar sua vida, né. E aí eu te pergunto, quantas pessoas foram presas?
Lá no 8 de janeiro, aquelas pessoas que depredaram o patrimônio público, sim, elas têm que responder por isso, mas não com 25 anos de prisão, com a pena adequada à depredação do patrimônio público. Agora, por que que o outro lado faz a mesma coisa e nada acontece? Isso é uma coisa que a gente precisa questionar, porque a sociedade, ela está muito alienada. Eu não acho interessante, pelo menos não é isso que eu faço, de escolher um posicionamento em cima de narrativas. Eu escolho sempre em cima dos fatos, como os fatos são. E como os fatos são, é essa triste realidade. Quando a gente olha para uma manifestação de direita, não tem um papel na rua. Gente, eu moro aqui em Copacabana, não dá nem trabalho para o gari, tá tudo certo, tá tudo arrumado, tudo certinho. É tudo muito organizado, é tudo muito disciplinado, as pessoas educadas ali na rua. Quando você olha uma manifestação de esquerda, é um caos na terra, é uma guerra que vira em Copacabana. Eu não sei como é que foi em outros lugares, mas aqui foi o caos. E aí, esse eclipse me ajudou a ver que realmente eu não tenho problema em revelar o meu posicionamento, né, mas eu percebo que cada vez mais, tanto na linguagem simbólica como nos fatos que falam por si, graças a Deus, eu tenho certeza que eu estou do lado certo da força. E eu fico muito triste, porque esse eclipse solar caiu exatamente na cúspide da casa 8 do Brasil, que é uma casa que fala de crises, de grandes transformações, de muitas mortes para ter muito renascimento lá na frente, mas é uma casa de muita crise, é uma casa muito profunda. Então, é lamentável ver que muitas vezes, como no eclipse solar é a consciência que é eclipsada, o nível de inconsciência que nós ainda temos. Então, meus queridos, olha, se eu acho que ainda pode piorar muito antes de melhorar, mas é importante a gente entender que toda essa piora é para um despertar coletivo. Tem muita gente dormindo ainda, tem muita gente que não despertou. E muitas vezes o mal precisa acontecer para que o bem seja revelado lá na frente. Então vamos orar, meditar, fazer um reiki, seja lá qual for a sua prática, para o nosso Brasil, para o mundo que está tão virado, que está com valores tão desiguais. Artistas que foram anistiados lá na década de 60, 70, negando anistia para uma pessoa que escreveu com batom numa estátua. Então, realmente, nós estamos vivendo aí num mundo num momento histórico muito complexo, e é importante a gente manter o nosso centro, a nossa espiritualidade, para que a gente consiga passar por tudo isso daí em harmonia e auxiliando as pessoas a despertarem também. Bom, eu fico por aqui, esse vídeo já vai ficar muito grande. Deixa aqui nos comentários o que você está achando disso tudo e nós nos vemos no próximo vídeo de Alquimia Astrológica. Um forte abraço para você e até lá. Namastê.